a União Brasileira de Trovadores, dentro do projeto Conhecendo Nossos Trovadores e as Suas Trovas, apresenta Antônio Augusto de Assis. Breve biografia. De batismo, Antônio Augusto de Assis. Para os amigos, A de Assis ou simplesmente Assis. Para os familiares, Guto ou Gutinho. Nasceu nas montanhas da Bela Joana, em São Fidélis, estado do Rio de Janeiro, no dia 7 de abril de 1933. Filho de Pedro Gomes de Assis e Maria Ângela Guimarães de Assis. Em 25 de janeiro de 1958, casou-se na Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição, em Cambuci, Rio de Janeiro, com Lucília Maria Simas de Assis. Tem duas filhas, Maria Ângela e Maria Paula, além de 5 netos e 5 bisnetos. A vocação literária. Conta-nos Assis, abro aspas, desde menino fui sensível à arte literária. Aos poucos metros de minha casa havia uma gráfica onde se imprimia o Fidelense, um hebdomadário independente a serviço da coletividade. Um dia criei coragem, escrevi um artigo e entreguei ao Subieta dizendo: peça ao doutor Jaci que dê uma olhada e veja se dá para publicar. Eu tinha 16 anos de idade. Não falei a mais ninguém sobre o tal escrito. No domingo seguinte, fui logo cedinho comprar o jornal. Tremi nas pernas. Lá estava, ainda com aquele delicioso cheirinho de tinta, o texto que inaugurava minha vida de jornalista. Estranhei, porém, um detalhe. Em vez de Antônio Augusto de Assis, como assinei no original, o nome que saiu embaixo do título foi A de Assis. Depois, morei algum tempo em Campos dos Goitacazes, Nova Friburgo, Bauru e moro há muito tempo em Maringá. Trabalhei inicialmente no comércio, depois por muitos anos em jornais e revistas e por outro tanto em escolas. Aposentei-me em 1997 como professor do Departamento de Letras da Universidade Estadual de Maringá. Assis chegou em Maringá no dia 17 de janeiro de 1955. Nessa época, sua atividade principal era como vendedor em uma loja de autopeças. Porém, nas horas vagas, principalmente à noite, foi se envolvendo com a imprensa. Como escrevia a maioria dos textos para a imprensa da cidade, usava tanto na revista NP quanto no jornal A Tribuna diversos pseudônimos: João Guido, César Augusto, Robson, Tabarel, Bitão e outros. Os primeiros versos e livro. O gosto pela poesia, como foi dito,
Manifestou-se em Assis desde muito cedo. Em Maringá, publicou seus primeiros versos no A Tribuna. Assis conta-nos que em 1959 selecionou abro aspas, punhado de poemas e fiz um livro chamado Robson, fecho aspas. Por que esse título? Por nada, apenas porque Robson era geralmente o pseudônimo que eu geralmente usava para assinar meus poemas nos jornais, fecho aspas. Em 1960, passou a residir em Nova Friburgo, ali permanecendo por um ano. Sobre este período, em sua biografia, conta-nos. Em 1960, em Nova Friburgo, Rio de Janeiro, conheci pessoalmente o trovador Luiz Otávio. Ele ali estava em companhia do poeta J.G. de Araújo Jorge, cuidando dos preparativos dos primeiros Jogos Florais de Nova Friburgo. Belíssima festa que marcou o início de um animado movimento literário que nos anos seguintes espalharia a febre do trovismo Brasil afora, com repercussão imediata em Portugal. Luiz Otávio, a quem fui apresentado pelo também trovador Delmar Barrão, intimou-me a aderir àquele movimento. Expliquei que minha iniciação tinha sido noutro gênero. Tentei tirar o corpo fora, porém a argumentação foi irresistível. Você pode escrever o tipo de poesia que bem entender, disse ele, mas se quiser ficar conhecido em todo o Brasil, comece a fazer trovas. Essa conversa ocorreu faz meio século. Comecei e nunca mais parei. Não fiquei conhecido em todo o Brasil. No entanto, posso dizer que em todo o Brasil tenho conhecidos, gente muito boa, amigos que de tão queridos chamo de irmãos e irmãs. Fecho aspas. Em 1963, retorna para Maringá, no Paraná. Cursou letras, como dito anteriormente, pois o curso de jornalismo não havia naquela época na cidade de Maringá, mas nunca abandonou o jornalismo. Foi também diretor de redação dos jornais Tribuna de Maringá e Folha do Norte do Paraná e das revistas, como dito anteriormente, Novo Paraná, ou MP, e Aqui. Em sua biografia, é importante destacar: 1. A instalação da delegacia em Maringá do Grêmio Brasileiro de Trovadores. Em 1965, realizaram-se os primeiros Jogos Florais de Bandeirantes, a primeira grande festa da trova no interior do Paraná, coordenada por Adalberto Dutra de Rezende. Em sua autobiografia, Assis relata, abro aspas, estavam presentes trovadores de vários estados e num dos intervalos da programação nos reunimos com Luiz Otávio para tratar da instalação em Maringá de uma seção do GBT, entidade que antecedeu a União Brasileira de Trovadores, entidade da qual fui um dos fundadores em âmbito nacional.
Luiz Otávio, ali mesmo, nomeou-me delegado, responsável pela implantação do núcleo maringaense. Fecho aspas. 2. Os festivais de Maringá. Diz-nos Assis, abro aspas, já havíamos promovido em 1959 um bonito evento literário na cidade, o primeiro Salão de Trovas de Maringá, patrocinado pelo jornal A Tribuna. Trabalhos de 44 autores maringaenses foram expostos no saguão do Cine Maringá, ao lado dos que foram enviados por trovadores de outros estados. Mas foi ao sediar 4 grandes festivais brasileiros de trovadores que Maringá, em razão do trabalho de Antônio Augusto de Assis, projetou-se nesse campo literário. O primeiro festival, em 1966, reuniu os mais prestigiados trovadores da época de vários estados. Os 3 seguintes realizaram-se em 1970, 1972 e 1977. Maringá ainda sediou 2 congressos nacionais de trovadores, 1990 e 1992, estes coordenados por Agemir Leonardo Vitor. A primeira missa em trovas. Assis também narra, abro aspas, o festival de 1970 marcou-se especialmente por um fato inédito. Um mês antes, fui à Catedral de Maringá solicitar a celebração de uma missa em ação de graças como ato de abertura do evento. O pároco era o Monsenhor Sidney Luiz Zanettini, que, como bom gaúcho, gostava muito de poesia. Ele pensou um pouco e disse: "E por que não uma missa em trovas?" Perguntei: "E pode?" "Acho que sim. Preciso apenas conversar com Dom Jaime", disse ele. Autorizada a celebração, pedi inspiração a São Francisco de Assis e escrevi o texto. A catedral, ainda na antiga igreja de madeira, ficou superlotada e todos acharam lindo rezar em versos. Os trovadores de outras regiões levaram cópia do folheto para as suas cidades e daí em diante a missa em trovas passou a compor a programação de numerosas festas de trovadores Brasil afora. Fecho aspas. Nas imagens que se seguem, vê-se a catedral em 1970, na data da celebração da primeira missa, com participantes da comunidade de Maringá e pelos trovadores que estavam presentes neste momento histórico. Os concursos de trovas. A primeira vez em que ganhou um primeiro lugar em âmbito nacional foi nos primeiros Jogos Florais de Corumbá, em 1968, com a trova. Num tempo em que tanta guerra enche o mundo de terror, benditos que na terra semeiam versos de amor. De 1977 a 1997, não participou dos concursos. Foi para ele um período de atividade profissional muito intensa, faltando tempo e cabeça fresca para brincar de poeta.
Quem o reintroduziu no trovismo foi o saudoso poeta Newton Meyer, de Pouso Alegre, Minas Gerais. Para Assis, um prêmio especialmente significativo é, por exemplo, o Troféu Lilinha Fernandes, oferecido anualmente pelo UBT Porto Alegre ao trovador mais premiado em todo o Brasil no ano anterior. Já o recebeu por 3 vezes, em 2003, 2006 e 2010. Para ele, contudo, ganhar troféus e medalhas não quer dizer que alguém seja melhor do que os demais. Há no Brasil, em Portugal e em numerosos países de língua espanhola centenas de excelentes trovadores. Nunca se deve, portanto, pensar ou dizer que fulano ou beltrano é o melhor. No máximo, poder-se-ia falar em os melhores, sabendo, porém, que esses os melhores são muito mais de 100, talvez mais de 200. A produção literária. Entre outras publicações, possui as seguintes impressas: Robson, poemas; Itinerário, poemas; Coleção Cadernos de A. de Assis, 10 volumes; Crônicas, ensaios e poemas; Poêmica, poemas; Caderno de Trovas, Tábua de Trovas; A. de Assis, Vida, Verso e Prosa, Autobiografia e textos diversos. A mais recente publicação é o livro de contos Histórias da História de Maringá, lançado em 2024. Também, entre outras, as seguintes publicações digitais: Triversos Travessos, poesia; Novos Triversos, poesia; A Língua da Gente, linguagem; Microcrônicas, textos curtos; A Província de Guaíra, história; Antologia 100 Trovas Inesquecíveis, da qual foi o coordenador. Integrante da Academia de Letras de Maringá e da União Brasileira de Trovadores, seção de Maringá, entidade da qual é presidente de honra. São de sua autoria as trovas que se seguem. Vai longe o rio, onde banhei minha infância. Lá longe rola macio, regando o tempo e a distância. Antônio Augusto de Assis. Tem muito mais graça a vida quando a gente tem com quem repartir bem repartida a graça que a vida tem. A. de Assis. Na era do ponto .com, voa o sonho mais ligeiro, um clique qual vento bom, chega a trova ao mundo inteiro. Antônio Augusto de Assis. Poeta nenhum se priva de certos dengos vitais, sem pão talvez sobreviva, mas sem ternura jamais. A. de Assis. Amai-vos, e as derradeiras muralhas hão de cair. Havendo amor, as fronteiras não têm razão de existir. A. de Assis. Se Deus, por seus dons um dia, cobrasse algum pagamento, nenhum de nós pagaria em um século 1%. Antônio Augusto de Assis. A palavra calma e instiga,
A palavra adoça e inflama, com ela é que a gente briga, com ela é que a gente ama. Antônio Augusto de Assis. Com que suave ternura tece a canária o seu ninho. Mãe é assim, dengosa e pura, a nossa e a do passarinho. Antônio Augusto de Assis. Ah, velha mata, que dó, queimaram teu verde encanto. A cinza, lágrima em pó, é o que restou do teu pranto. Antônio Augusto de Assis. Vem vindo um tempo sem bombas, sem tanques e sem canhões. Falcões darão vez às pombas e os fuzis aos violões. Antônio Augusto de Assis. Galeria de Fotos, Acervos, Antônio Augusto de Assis e Andréa Mota. Projeto Conhecendo Nossos Trovadores e Suas Trovas, uma realização da União Brasileira de Trovadores.